Olá, vamos para mais uma aula do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos continuar falando sobre o conceito de herança na linguagem Java e o nosso conteúdo prevê uma descrição de uma nova conta, um novo tipo de conta dentro do nosso sistema bancário, a conta especial, é, falar sobre o conceito de redefinição ou sobrescrita de métodos, que é decorrente do processo de herança. Falaremos sobre o que são métodos polimórficos e sua relação com a herança, e ligação tardia ou dinâmica, quando tratamos de instanciação de objetos e a relação entre superclasse e subclasse, aplicando assim o conceito de herança. Primeiro, vamos começar falando sobre esse novo tipo de conta, do nosso sistema bancário. Trata-se da conta especial. O que seria uma conta especial? A conta especial é um tipo de conta que, à medida com que são feitas, é, créditos, assim, depósitos na conta, isso vai acumulando bônus, E em algum momento, o método render bônus, quando chamado, ele converte esses bônus em dinheiro, em valor monetário, e acrescenta esse valor monetário ao saldo da conta. Vamos ver como é que funciona a mudança de estados aí em objetos da classe conta especial. Então, no momento que eu aplico o render bônus, automaticamente o valor do bônus ali ele é zerado e esse mesmo valor ele é atribuído ao saldo da conta corrente, tá? Ao saldo da conta. Então, esses são objetos que são instâncias da classe conta especial. A gente então percebe, como analogia da conta poupança, por exemplo, que a conta especial é um tipo de conta, portanto, é fácil que a gente entender que a conta especial ela possui tudo que uma conta normal possui, mas esse comportamento aí peculiar, de render bônus. Só que se a gente olhar aqui para esse diagrama, a gente tem agora o nosso sistema bancário, ele tem a classe banco, que pode ser aquela implementação com array, aquela implementação com vector, que a gente viu nas práticas de programação. Nós temos a conta, que é a nossa conta base, a superclasse conta, e nós temos duas derivações, nós temos a conta poupança, que vocês lembram lá que ele adiciona um comportamento adicional, põe um comportamento adicional nas contas, que é o render, render juros, E nós temos agora a conta especial que possui o render bônus, Então ele vai lá e acrescenta os bônus dentro do saldo da conta, Aqui está a descrição da assinatura de métodos, Então a gente percebe que a conta especial ela herda, existe ali na linha 1 a palavra reservada extends, que diz que ela herda da classe conta, e possui um método render bônus, que é aquele que faz com que esse método ele seja implementado, de tal forma que os bônus sejam depositados, ou creditados na classe, no saldo da conta, Porém, existe alguma nuance específica, Percebam que toda vez que a gente faz uma operação de crédito, eu tenho que incrementar o bônus, Dessa forma, existe a necessidade, de que eu altere um pouco o comportamento do método da classe conta, que é o creditar, para que ele possa, então, inserir esse comportamento. Porém, eu não posso fazer essa alteração diretamente na classe conta, porque senão isso afetaria também a classe conta poupança, Porque a classe conta poupança, ela herda da classe conta. Então, precisamos implementar essa variante de comportamento do método creditar, dentro apenas da classe conta especial, porque é onde faz sentido. Então, se a gente observar aqui a descrição
mais detalhada da conta especial, a gente vai ver lá na linha de código número 15 que o método creditar, eu fui lá, ó, reescrevi o método com a mesma assinatura que está definido na classe conta, né? Então o método creditar possui a mesma assinatura do método que está definido na classe conta. E aqui eu fui lá e mudei o comportamento. O que eu fiz aqui? Para todo valor a ser creditado, eu pego e calculo uma porcentagem desse valor e somo ao bônus. Então, 1% do valor depositado, né, creditado, eu pego parte esses 1% aí, né, e, e subtraio do valor, né, calculo essa porcentagem e coloco isso como bônus, né. Então, chamo na linha 17 o creditar, ponto creditar o valor. Então, o que está acontecendo aqui quando eu estou chamando esse super? Como eu defini na linha 15 um método que tem a mesma assinatura que o método creditar da classe conta, esse método ele faz com que o comportamento da classe conta seja substituído por o comportamento desse método definido na linha 15. Porém, eu posso me referenciar ao método da superclasse usando a palavra super. Então, nesse momento, depois que eu calculei o bônus e armazenei, eu simplesmente, dentro do método creditar da classe conta especial, eu me referencio ao método creditar da superclasse, que possui aquele comportamento padrão de pegar o valor e incrementar o saldo para isso. Portanto, nesse momento aqui, eu estou fazendo uma chamada ao creditar da classe, né, na linha 17, eu estou fazendo uma chamada ao método creditar da classe conta. E, de uma maneira geral, na linha 15 eu estou fazendo o que eu chamo de redefinição ou sobrescrita, né, do método creditar. Portanto, essa relação ocorre entre a conta especial e a classe conta, né? Então, eu estou aí dizendo para vocês que na linha 15, o método creditar está sobrescrevendo o método creditar que está definido na classe conta. Olhando aqui para a forma gráfica, aqui para esse desenho, a gente fica mais claro de entender. A classe conta, né, tá na parte superior, ele possui um método creditar com a mesma assinatura que o método conta especial, né, possui. Portanto, dizemos que quando esse fenômeno ocorre, que é uma relação entre duas classes, então a redefinição ou sobrescrita de métodos, ela ocorre, é uma relação que ocorre entre classes, onde a classe, a superclasse, possui métodos que são sobrescritos, né, por alguma subclasse dessa classe, né? Então, nesse caso aí, vemos que o método creditar da classe conta especial, ele sobrescreve ou redefine o método creditar da classe conta. Essa relação ela também pode ocorrer em toda a hierarquia de classes. Como isso funciona, né? Suponha que tivesse uma outra classe que herda da classe conta especial e essa terceira classe, se ela definir um método que sobrescreve um método definido em conta, então essa classe, né, que estaria no nível 3 aí de herança, né, da hierarquia de herança, ela também sobrescreveria o método da classe conta. Então, a relação de sobrescrita ou redefinição, ela pode acontecer em qualquer momento de uma hierarquia de herança, né? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, a subclasse redefine os métodos, né, da superclasse com a mesma assinatura. Então, para haver um processo de redefinição, temos que ter uma relação de herança, quer seja uma herança direta ou indireta, em que um método de alguma subclasse, né, que possui a mesma assinatura de algum método da superclasse, né, qualquer que seja o nível de hierarquia superior, isso
nós chamamos esse fenômeno de sobrescrita, né, ou redefinição do método, onde a subclasse redefine métodos da superclasse. Cada método tem acesso aos seus atributos locais. Percebam que lá quando nós mostramos aquele fragmento de código, a classe conta especial ela não tem acesso aos atributos número e saldo. Tá? Ela só tem acesso ao atributo bônus, né? Porque esses outros atributos, o número e saldo, são privados. Então, só quem vai ter acesso realmente são os métodos da classe conta. Porém, nós usamos o super para chamar o creditar da classe conta, e aí naquele momento, aquele método creditar vai ter sim o acesso ao atributo saldo, e aí então vai poder fazer a alteração no saldo da conta. A superclasse satisfaz a verificação de tipo estático. Perfeitamente, né? Então a superclasse tem que seguir aquela mesma hierarquia, relação de tipo e subtipo que explicamos na aula anterior. O método da subclasse é chamado em tempo de execução. Ele sobrescreve a versão da superclasse. Então funciona assim. Se eu tenho um tipo estático, se eu tenho uma variável, por exemplo, conta, definido como com tipo declarado, conta, né? Em algum momento eu atribuo um tipo dinâmico, conta especial, quando eu chamar o creditar, invocar o creditar sobre aquela variável, o método que será invocado é um método que está definido no tipo dinâmico da variável, certo? Então, esse é um fenômeno interessante e a isso nós chamamos, de certa forma, de ligação tardia, ou seja, eu vou fazer a ligação de qual método vai executar quando invocado através de uma chamada, uma referência àquela variável, né, que está referenciando o objeto na memória, em tempo de execução. Por isso é tardio. A ligação de qual método que será executado só é definido em tempo de execução. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito de ligação tardia, ligação dinâmica, né? Já já. Só é possível acessar a definição dos métodos da superclasse imediata usando a palavra reservada super, né? Então não é possível colocar super.super.super, né? Para pegar níveis hierárquicos superiores a mais de um nível, né? Então não é possível. Então só consigo usar a palavra super para acessar métodos que estão definidos na classe diretamente, né, superior àquela. Sobre a ligação tardia ou dinâmica de método, né? Imagine que eu tenho dois métodos com o mesmo nome e assinatura na hierarquia de herança. Qual usar, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo da classe conta e da classe conta especial. Eu tenho um método creditar definido na conta e tenho um método creditar definido na classe conta especial, né? Então, qual desses dois métodos serão executados, né, quando eu estiver usando? Então, é como eu disse anteriormente, esse código ele é escolhido dinamicamente, em tempo de execução, e não estaticamente, em tempo de compilação. Então, essa escolha, no final das contas, ela é feita em função do tipo dinâmico, né, que a variável em questão, né, sobre a qual iremos fazer a invocação, essa variável que está referenciando o objeto em memória, a qual iremos utilizar para fazer a invocação do método, vai depender do tipo dinâmico que ela referencia em memória. Se ela estiver referenciando em memória um tipo dinâmico que é conta, né, uma instância da classe conta, então o método que será executado será o creditar da classe conta. Se essa variável estiver referenciando na memória um objeto do tipo da classe conta especial, quando eu chamar o método creditar, o comportamento que será executado é aquele definido no método creditar da classe conta especial. Então, ao que nós chamamos esse fenômeno, nós chamamos esse fenômeno de ligação tardia ou dinâmica de método, porque eu só consigo vincular a variável, né,
em função do tipo dinâmico dela. E esse tipo dinâmico, como nós vimos na aula passada, ele pode mudar com o tempo, né? Depende da forma como eu atribuo valores para a variável, né? Instâncias para a variável. Vamos tentar fazer aqui uma análise olhando para esse código aqui, né? Nós temos do lado esquerdo aí a relação de herança entre a classe contra e a classe conta especial, onde nós temos um método creditar definido na classe conta e o método creditar que redefine esse método na classe conta especial. E do lado direito nós temos esse fragmento de código aí, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas sobre esse fragmento de código. Na linha 2 aí, qual o método que vai ser executado de fato? O método que está definido na classe conta ou o método que está definido na classe conta especial? Então, como nós já falamos, né, o que vai ser executado aí na linha 2 é o creditar na classe conta. Por quê? Porque o tipo dinâmico referenciado pela variável conta, com C minúsculo, é o tipo dinâmico é da classe conta. Percebam que ali na linha 1 eu estou criando uma instância da classe conta e atribuindo essa referência para a variável. Portanto, o tipo dinâmico da variável conta na linha 2, né, é um objeto da classe conta. Poderíamos perguntar então, na linha 5, né, qual o creditar que está sendo executado ali na linha 5, né? Percebam que na linha 4 eu estou fazendo a instanciação da conta especial e atribuindo essa instância, né, à variável especial. Então, nós sabemos que a variável especial está referenciando na memória um objeto cujo tipo é conta especial. Portanto, na linha 5, quando ela invoca o método, né, é invocado o método creditar, o método de fato que executa, né, é um método creditar definido na conta especial. Por fim, o que acontece então na linha 7, quando eu chamo creditar, né? Mais uma vez, observe que a variável conta está recebendo a referência que especial guarda, né? Então, especial está referenciando na memória um objeto que é do tipo, que possui o tipo dinâmico conta especial e, portanto, ele está passando para a classe conta, né, uma referência a um tipo dinâmico conta especial. Portanto, na linha 7, né, o creditar que está sendo executado é o creditar que está definido na classe conta especial. Bom, esse pequeno exercício aqui, né, a gente chega ao fim do conteúdo a ser tratado nessa aula e deixamos para vocês aí a prática de programação 04, né, já disponível no Replit e com deadline aí para o dia 28/8, onde vocês podem exercitar um pouco mais esse conteúdo aí adicional sobre herança. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.